Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais, com Jussiene Vieira e Cláudia Bear. E esse podcast é muito, muito, muito especial. É uma homenagem para você que é papai, para você que quer ser papai. E nós escolhemos um pai muito, muito, muito especial. E Cláudia vai falar um pouquinho dele aqui para vocês. Então, nós estamos aqui com o Nelson Celestino, né, que é pai da nossa querida Cristina, e vieram aqui então para falar sobre essa experiência, né, da paternidade, na experiência da paternidade e na visão da filha. Bem-vindos. Bem-vindos, muito obrigada, muito Cristina, obrigada. muito obrigada, seu Nelson, a gente agradece muito. Somos nós que agradecemos essa oportunidade. A gente queria saber, então, a primeira pergunta, como é que foi, se o senhor lembra, a primeira vez que segurou a Cristina no colo? A Cristina e outros filhos, né? Quantos filhos o senhor tem? 4 biológicos e 3 de criação. Que lindo! E o senhor lembra quando segurou pela primeira vez o seu primeiro filho, a Cristina? Lembra quando segurou no colo? Eu era muito amoroso, mas não faltou carinho, nem da minha parte, nem da minha esposa. E antes de ter o primeiro filho, o senhor tinha, assim, uma ideia de como seria, como o senhor seria como pai, como é que é ser pai? Tinha uma expectativa? Eu não tive o privilégio de ter assistência do pai, mas tive um privilégio de ter uma super mãe que dedicava aos filhos. A partir do momento que ele saiu, as pessoas vieram para pegar um filho de minha mãe, mas não solto nenhum. Minha mãe falou, meus filhos não se separam nenhum do outro. Você vai precisar de casa e a mim também. Então, essa super mãe dedicou tanta gente. E que lindo! E essa história dele, né? Por ele não ser criado por um pai, né? Ter uma super mãe. E ele foi um super pai, né? E vamos conhecer um pouco dessa história desse super pai. Você acha que aprendeu com a sua mãe como ser, né, um bom pai também com a mãe? A felicidade minha, principalmente, quando nós construímos uma casa, compramos uma casa, construímos uma casinha perto de nós, fomos desapropriados, aí mudamos uma casa que nós compramos nova, que moramos atualmente, em Belo Horizonte. E aí, as duas compramos geralmente no mesmo quarto. E quem disse que as duas queriam separar? Não queria saber, resolvemos ficar juntas. E aí, minha sogra falou com minha mãe, pode chamar seu filho de meu filho também? Ganhou mais uma mãe. Uma super mãe também. Bacana. E agora vamos ouvir da Cristina. Cristina, sua visão, né? Do Celestino, né? O nome Celestial. Celestino como pai. Como você o enxerga como pai? Nós o chamamos de paizinho, porque com muito carinho e amor ele nos educou. Acredito que ele fechou aquele ciclo de muita tristeza, de muita angústia pela qual ele viveu. Não só ele, meus tios também, muito sofrimento. Devido a um pai que não soube, né? Não fez escolhas assertivas. Com isso, ele ressignificou, ele fez tudo novo. Ele mudou, ele deu o carinho que ele não teve. Ele não recebeu, ele deu. E não só eu, todos os meus irmãos são alucinados pelo paizinho. E são quantos irmãos que você falou? São 4 biológicos, 3 moraram, são no total 6, sem ser biológico, como é que chama? De coração. De coração, porém, 3 moraram em casa. Então, uma de 3 anos até os 17, viveram anos conosco, tornando filhos realmente do coração. Aproveita agora que é Dia dos Pais e só você está aqui. Então, olha para aquela câmera e manda um beijo para os filhos desse grande pai aí também. Meus queridos irmãos biológicos e do coração, um beijo, um cheiro. É isso aí, eles vão estar vendo o pai pela telinha no Dia dos Pais e já receberam um beijão aí da irmã. E como é que é, Cristina,
dividir um pai com irmãos biológicos, irmãos do coração? Tem ciúmes? Como é que é? Desde muito nova, eles, tanto paizinho quanto mãezinha, nos ensinaram alguns valores que eu repassei para os meus filhos. Valores importantes, porque o ciúme, todos nós nascemos com ciúme. E eles nos ensinaram a controlar, a tudo. Então, assim, ele dava ele dá até hoje, mas quando pequeno, eu me lembro de situações, exemplo, ele chegava do serviço, ele assoviava. Quer dizer, filhinha! Que bonitinho. E a filhinha saía correndo. Era só para você. Porque tinha um filho mais velho, Nelson Antônio, e eu, a Cristina. Eu era a princesa. Quando nasceu, aí tem um Alexander, depois a Raquel. E quando nós já tinha a Raquel, que é 6 anos de diferença, é a caçula, aí veio os outros filhos do coração. Quais são os nomes deles? A primeira que passou foi a Sirlene Avelar, tenho um carinho especial por ela. Marcelane, hoje mora muito longe, na Itália. Que chique. Me chama de paizinho. Tem uma outra história que ela pediu para chamar meu paizinho. Ela solicitou, né, que o paizinho deixasse ela chamar de paizinho, porque ela via o carinho que o paizinho tinha. Todos eles têm um carinho, assim, pela mãezinha, né? Mãezinha também. Mãezinha também, querida por todos. Mas o paizinho, ele superou, entende? Ele superou. E ele, em atenção, em carinho. Eu tenho 55 anos. Todos os dias. Ele está comigo, fez 3 meses que ele está aqui no Rio comigo. Eu vou, bença paizinho de manhã, e ele fala, bom dia, minha princesa. Olha. A minha princesa. Tem uma rainha. A rainha mãezinha. Ai, gente, ele é muito romântico. No Aí- Dia dos Namorados, a gente vai ter que chamar ele sim, também com a namorada dele. Se eu saio, demoro, princesa, aí eu passo, bença paizinho. Ô, princesa, já orei por você, você tá bem? É assim o carinho dele, sabe? E lembranças afetivas, que ele trazia umas moedinhas de chocolate, mas que eram envolvidas num papelzinho dourado de R$1, na época, que era R$1. Ele trazia para cada filho e uma sombrinha antiga de chocolate. Era um piruletinho de chocolate Que em lindo. formato de uma sombrinha, trazia para todos os filhos. Então nós já esperávamos, né? Mas antes, quando eu só tinha, né? Era eu, a única menina, e o Nelson Antônio. Ele assoviava e depois ele continuou. Mas aí cada dia ele chamava um filho, um dos filhos. Hoje vai ser ciclano. Até hoje, papai. A gente já saía correndo. Ele assoviava no ritmo do nome. Do nome. Filhinho ou filhinha. Que lindo, que memória linda. Quais os filhos moram próximo? Onde cada um dos filhos mora atualmente? Próximo a nós, nossa só a caçula, Raquel Celestina Araújo, e da assistência. Ela tem algum filho? Filho de uma neta, de uma neta que chama Amanda Micaela, Sim, formada em Odontologia. sim. E a Cristina, que mora aqui no Rio. Tem meus 2 netos, mais velho, Matheus Egeman e Daniel Regi. Todos são uma bênção, e o mais velho em Londres, a esposa chama Elisa, e deram 3 netos, Yara, Yuri e Ivan. Maravilhoso. Isso. E nós temos aqui uma filha. Aqui mora em Portugal. O rapaz de Alexandra Celestina Araújo e Dinéia e Montequim. Tem a da Itália. Itália, que nós consideramos fazer um dialógico. Ela é Barcelona, de Lisboa. O escudo é Marco e a filha Estela. Quantos filhos? A filha branca. Agora, tem uma filha branca.
Era funcionário público, quer ser funcionário público aposentado. Quando me chamaram a terceira vez, falaram que era urgente. Eu cheguei, me aproximei da pessoa e falei assim, foi bom você ver que duas coisas que eu quero falar com você. Primeiro, eu despedir de você. Uma vez, estou indo embora. Porque a senhora é minha família, a senhora é minha família, especialmente minha filha, Juraci, falei, com prazer. Nós estamos nessa família, e tem mais essa família, e a Juraci mora aqui no Rio também. E quantos anos ela tinha na época? 4. 4 anos. Ai, que bonitinho. Aí o senhor adotou ela. Que lindo, que coração gigante. Sempre cabe mais um, né? Mas teve ajuda na estudar, também rainha. Sim, com certeza. Ajuda, autorização. E é uma Apoio, frase que eu né? gosto muito. Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu costumo dizer o seguinte, não é porque ela está ao lado. Ao É lado, é isso isso aí. aí. Gente, ele é muito romântico esse homem. Sem contar, nós brincamos, né? Que a casa do meu pai parece uma pensão, sabe? Cristina. Sempre tem comida, sempre Pra todo mundo mamãe que chega. farta, tem comida. E várias pessoas passaram, Sirlene Avelar, um primo meu que é o Cidim, quando pequeno, bem pequeno, morou também. Então sempre tinha alguém, pessoas do interior que vinha consultar, vai estudar, não tem como estudar, papai, os dois acolhiam. Que lindo. bacana. E, seu Celestino, o que o senhor acha assim que fez com que os seus filhos se sentissem tão amados? Primeiramente, seguir os conselhos da minha mãe. E sempre falou quando juntou os filhos e deu a segunda recomendação, é que os filhos, e 5 filhos. Seu pai é um cachaceiro, mulherento, mas é pai de vocês. Tem outros defeitos, mas é pai de vocês. Não deixe de procurá-lo para dar benção. É pai. Só que nenhum dos meus irmãos, 4 irmãos, aceitaram. Era revoltado. Só eu que segui os conselhos da minha mãe. E a minha mãe, tem certeza, ela demonstrou que foi muito grata de eu seguir os conselhos dela e procurar meu pai. Até no fim da vida do meu pai, mesmo demorando com outra mulher, no final eu cheguei pronto dele, despedi dele, né, já despedi desse mundo já. Tenho uma consciência tranquila que cumpri meu dever. Não tem mágoa, não, seu Nelson? Não, pelo contrário, meu pai deixou uma monte, 5 Olha, filhos. isso. Sendo que isso, segundo relacionamento, ele tem 4 moços, 4 mulheres e um homem. E depois de muitos anos, minha filha Raquel estava na necessidade de trabalho, passa uma ficha lá com Raquel Celestina Araújo. Me chamou, escuta, vem cá, como é que chama seu pai? José Celestino, essa é minha tia. E conheceu a primeira pessoa aí, eu já tive contato com todos, já estive na casa deles, já estiveram na minha casa também. Os seus outros irmãos, né? Que legal. E de mago nenhum, eu segui totalmente os conselhos de Deus e da minha mãe, para não guardar mágoa. Foi um projeto, casar, né, para poder cuidar da sua mãe. E os filhos, quando nasceu o primeiro filho? Foi um sonho? Foi difícil assumir o papel do pai, né, do pai do primeiro filho, primogênito? 7 de março de 66, nasceu o primeiro filho dessa Antônio. Quando o pensamento que ela estava grávida, foi assustando. A gente não fez problema. Já para a Cristina II, aí sim. A gente já... A princesinha. Que é a Cristina, né? A segunda. A linda, nossas princesas. Tem meus princesas bem tristes. Que Vai dar legal. problema. Tem Ô, Cristina, várias Cristina, e princesas. você tem alguma história assim que toque você assim sobre seu pai que você viu na... Tem várias histórias. Escolha uma. E uma que marcou muito, né? Já dei algumas pinceladas aqui, né? Todas as filhas ele chama de princesa. As noras ele chama de princesa. E uma história que marcou muito foi no ano de 85. Eu achei tão lindo, tão lindo. Ele conheceu Simval, que hoje é amigo como se fosse um tio para mim, para os meus irmãos. Nós temos um carinho muito grande pelo Simval. E papai tem ele como um irmão mais novo.
85, isso, paizinho. Hoje não, desde 1985. Precisamente em novembro de 1985, o paizinho teve o privilégio de conhecer Simval. Simval é uma pessoa maravilhosa, deficiente visual, super pai, e ele estudava direito. Estava começando o curso de direito. E paizinho, e nessa época eu tinha 16 anos. E me surpreendia, assim, eu ficava muito alegre. Meu pai tirava tardes para fita cassete, gente, da época de fita cassete. Era colega do papai de trabalho no DR, né? E papai gravava, lia aqueles livros. A mamãe fala, na época falava mais que papai é um advogado sem diploma. Porque livros grossos. E papai lia, gravava Na fita na cassete. fita cassete Para o amigo dele estudar. pro Simval escutar, estudar, fazer as provas, tudo através de Que fita gesto cassete. lindo. Eu achava isso maravilhoso. Teve uma época que até meu esposo chegou a gravar, mas foi o quê? Pouquíssimo. O meu pai não. O meu pai era, sabe, às vezes, vamos fazer alguma coisa. Ah, não, hoje eu tenho que gravar. Como se fosse hoje, né, ó, um podcast, não, tinha que gravar a fita cassete, que meu Isso filho, em meus oiten- filhos isso nem em sabem. 85, 85, 86. Agora, agora em julho do mês que... 21, aí ó, tá vendo? 21 de julho de 2025, Simval completa 36 anos de formado. E no dia do 36. diploma? E no dia do diploma, o senhor estava lá com o Simval? Que lindo! Aproveitando isso, agora o senhor vai ter que olhar para aquela câmera ali, ó. E diga aí para ele, ó. Manda um abração para esse seu amigo e irmão Simval. Viu, Simval? Você é um paizão também, viu? Feliz dia depois antecipado. Nós, eu e minha família te amamos. Um abraço. Que lindo. Que lindo! E parabéns para o senhor também por esse diploma. É. Parabéns, que história linda. São tantas histórias, né? Tantas. Parabéns. São tantas. Passa um filme na mente, né? Simval é uma pessoa maravilhosa. Ele é advogado, professor de história, toca vários instrumentos. É uma bênção, Que legal. sabe? Ele um ser humano maravilhoso. Ó, Simval, eu não te conheço, mas feliz Dia dos Pais e parabéns, que eu acho que é um grande presente ser amigo, um filho também, né? Ser cuidado pelo Celestino, uma pessoa muito especial. E parabéns para todos os pais que estão ouvindo, né? Para todas as mães, pais, né? Que a mãe do Celestino, ela foi uma mãe e um pai. Parabéns. Muitas mães guerreiras, né? Que às vezes não têm a companhia do parceiro e elas ali criam os filhos, elas dão valores. Assume, né? O Assume. lugar da mãe, do pai. Deveria ter claro no início. Essa amizade minha foi abonada pela minha esposa e meus filhos. No início, eu descobri que eu estava no DR, mas eu tinha pedido. Eu tinha um curso superior, estava fazendo direito, e vendia loteria para inteirar para poder pagar a faculdade. Eu descobri que eu vendia loteria e saía de casa às 5 horas da manhã para a indústria. Devo tudo a minha esposa também, minha rainha. Ela fez, Dulce, você não pode fazer um chocolate quente para ti, um lanche no meu vida? Onde que está? Nós estamos no ônibus. Vai chegar às 6 horas, às 6 horas está na rua Tupinambá. Mas agora era cedo, de várias vezes, eu pego o ônibus cedo, não levava, põe a mão no nome dele assim, encostava a mão no nome dele, Celestino, essa hora dessa aqui, o que você vai fazer aqui? Botava o chá, a garrafinha no nome dele. Que isso, rapaz? Eu não lanche com você, você tomou, né? Você lanchou, não. Minha esposa várias vezes, por muito tempo. Aniversário dele, eu tinha que ler um livro para ele na faculdade. E eu não fui ler, não deu para tesourando dele. E eu pedi uma pessoa para me substituir lá para ler para ele. Aí minha esposa preparou água, salgado e tal, comprou um presentinho e aniversário dele. 15 de 6, 55 ele nasceu, no restaurante dos parabéns. Celestino, você também, você é minha família. Chorou, emocionou, chorou. Quanto amor, gente. É muito amor que transforma.
O senhor poderia explicar de onde vem tanto amor, tanto carinho, tanta bondade? Posso sim. Vem de Deus e o Deus que vira minha mão com minha mão. Minha mãe é um espelho de uma mãe que via Deus na minha mãe. Minha mãe me ensinou, não me ensinou como minha mãe falou conosco, os cinco filhos, várias vezes, rapazes, assim, quando pensei em namorar, lembra tudo que nós passamos. Passamos juntos, nós somos unidos. Então tira uma moça de casa sem ter condições de fazer ela feliz. Não? E sempre seguiu os conselhos da minha mãe. Então, isso foi através do poder divino com minha mãe. Que lindo, que lindo. E eu me lembrei de uma coisinha aqui, talvez seja relevante. Paizinho é tão querido, tão amado, por 2 vezes ele internou, em 2012, a última foi em 2019. Eu fui para BH, fiquei 10 dias, ficava o dia todo, e minha irmã trabalha, então eu tenho mais facilidade, né? Os outros estão fora do país, tem mais facilidade. E ficava o dia todo. E o hospital você não faz nada, mas é muito cansativo. Você fica com a mente cansada, preocupada, né? E ele teve que fazer transfusão de sangue e tudo. Mas Deus é tão bom, né? Que ele acabou de dizer, ele viu Deus, né, através da minha avó, que nenhuma noite eu precisei dormir, ou minha irmã dormir no hospital, nem pagar alguém. Todas as noites tinha uma escala de pessoas para dormir com meu pai. E se eu for citar nomes aqui, eu vou esquecer alguém. Todos são pais e eles têm um amor incondicional pelo meu pai. Se pega para qualquer um, eles têm algum ponto, a ponto de dar, sim, ciúme nos meus irmãos biológicos. Eles têm gratidão, mas quem tá aí? Quem tá aí? Porque tá todo mundo fora, vai lá arrumar uma cortina, vai lá e faz uma coisinha, faz isso aqui. Um é o motorista de Uber, roda com eles para baixo e para cima quando a minha irmã não pode. Então, assim, se eu for... Gente, dava briga. As esposas querendo ir. E ele ia fazer um exame, eu por 2 vezes, né? Fiz colonoscopia junto com endoscopia. Amado. E o pessoal, ele tinha que ser um homem, porque ele ia tomar o preparo à noite. As esposas, né? A Dalva, Lucineide, as esposas querendo ir participar. Eu falei, gente, tem que ser homem, que ele vai tomar o preparo. Então, isso é gratificante, sabe? Muitas vezes a briga para não ir, né? Em algumas famílias. Nossa, briga para não ir. Gente, teve um dia, a Lucineide, que sempre cuidava da escala, tinha 4. Cris, eu não sei o que eu vou fazer, não. Tem 4. E todos trabalham, todos têm uma rotina, né? E isso é muito... Isso é lindo. Eu falei, paizinho, isso é lindo. Então, eu não vou citar nomes, né? Porque... Isso é literalmente colhendo o que se planta. Então, plantou tanto amor, vai colher o quê? Amor, briga para ser amado. E eu tenho um pouquinho dessa história, né? Por mais que eu não seja da sua família, não convivi tanto com vocês, mas eu também sou psicóloga de uma das filhas adotivas dele lá da Itália, Márcia. E quando eu estava passando por um problema, né, de saúde há pouco tempo. Ela não é uma pessoa assim ativa, cristã, ela sabe os princípios, mas ela falou: fala com a Cristina, porque o meu pai biológico, ele ora pelas pessoas e tem pessoas que são curadas, ele é um homem de oração. E ela assim, ela ficou tão assim preocupada comigo, e ela disse: todos os dias eu estou orando por você, Ju. E ela assim, não estava ativa na igreja, mas ela: estou orando, eu não quero que aconteça nada com você, eu estou louvando, estou orando, sabe? E tão lindo. E ela disse: o nome dele é Celestino, fala com a Cristina, ele vai orar por você e eu tenho certeza que você vai ficar bem. E assim, ela falando dele, aí quando eu falei estava falando com a Cristina falando a mesma coisa. E Cristina sempre mandava mensagem: meu paizinho tá orando por você. De hora em meu hora. Meu paizinho tá orando. Desculpa, te cortei. Ele pediu para colocar o celular de hora em hora, para o celular despertar e naquele horário ele orar, né, paizinho? Sem nunca ter me visto. Eu nunca tinha visto ele, nunca. E ele se propôs em ficar intercedendo por mim, sabe? Então é lindo. E muito obrigada
pelas suas orações e pelo seu amor. O amor cura, né? Amém. O amor cura. Cura, né? Muito obrigada, seu Celestino. O senhor é um grande pai. O seu amor transborda demais. E do lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Que é a sua princesa, sua rainha Rainha. Dulcineia. Que tá Né? aqui, Que família né? linda. E sua filha, que transborda. Essa mulher aí é muito amor. É muito querida também. Essa notícia, quando ele passa para o Brasil, em vários estados, né? Daí tem em Brasília, o João, Chega mais pertinho. um dos filhos da minha compadre, era meu filho de Portugal, falou assim, meu pai está aqui? Nosso pai está aqui. Como? Ele é considero o segundo pai que eu tenho. Então, como eu tenho na linha de Brasília, que é para dar pessoas que consideram com Belo Horizonte, vários, essa família que eu citei o nome, várias pessoas em Belo Horizonte, Borracheiro, dizia, Mora Costa, minha casa, quando... O borracheiro. Que carro assim nasceu? Meu segundo pai. Ele é pai. Ele acolhe todo mundo. Todos os amigos que são pais, feliz de estar torcendo para vocês em agosto próximo. Um abraço, Celestino. E só um detalhe. Motorista de ônibus. Numa época, o motorista de ônibus, né? E mãezinha também. Eles desciam do ônibus, o motorista parava, né? Agora eles não estão usando mais ônibus. E por causa da idade, né? Então, o motorista parava na porta da casa dele. Enquanto eles iam para o final, mãezinha fazia um suco de abacaxi com hortelã ou outro suco geladinho, calor. E quando o motorista passava na volta, ele já estava, o paizinho já estava lá na rua com a garrafinha para entregar para o motorista. Que coisa E aí, quando ele linda, aposentou, gente. quando ele aposentou, isso para mim também é muitas histórias, só mais essa. Quando ele aposentou, eu fiquei assim, paizinho, ele não queria ficar em casa. Ele chegava pro motorista, nos motoristas, o trocador, era uma época que tinha trocador, ele falava assim, me dá as contas para eu pagar, porque eu não fico na fila. Ele pegava contas, água, luz, telefone, do motorista de ônibus, plano de saúde da menina que ficava lá encarregada, lá no ponto final, para pagar, porque ele não tinha 60 anos, né? Não precisava de 65, não precisava ficar na fila. Com isso, ele saía todos os dias, mas não era para ele, é para ajudar o próximo. Vai aposentar, eu conheço o jeitinho para te levar, então ele sempre ajudou. E isso passou para nós. Que lindo! E não foi só dentro de casa, se estendeu, né, por tantos lugares. E eu acho, Cláudia, que foi uma escolha tão assertiva de um pai. O que é que um pai precisa? Amor. Né? E ele mudou a rota, né? Ele não repetiu o padrão. Pois é. Ele ressignificou, fez tudo novo. Fez tudo novo. Não tendo um pai, ele foi o pai que ele gostaria de ser para as pessoas. De ter tido. Que lindo, que lindo, que lindo. E agora vamos descontrair e vamos para um quadro que é pode ou não pode. Aí não precisa falar muita coisa, só diz assim, pode ou não pode? Tá? Só responde isso. Faz a primeira pergunta. não pode? Pode. Posso falar, então? O pai, ele pode prometer e não cumprir alguma coisa? Não, Pode ou não pode? não pode. Não pode. Não pode. Até castigo, se ele prometeu, tem que cumprir, Nem né? que seja palmatória. Pode ou não pode? O pai pode dizer, faça o que eu falo e não o que eu faço? Não. Pode ou não pode? Por que, seu Celestino, seu Nelson? O pai tem que ser um exemplo, né? É... É isso aí. E o exemplo que o senhor foi para os filhos, né? Para os filhos e para os netos, né? E sua escolha, porque o senhor escolheu amar. O senhor poderia ter uma rainha, ter filhos e escolher não amar. E o senhor escolheu amar. Seu Celestino. E agora, olhando para essa câmera aqui, o senhor primeiro tem que ser a rainha, porque ela foi a mais falada aqui. Manda isso aí. um beijo para sua rainha, Uma um mensagem beijo de para os seus amor, filhos, né? uma mensagem de amor Isso. para todos os seus filhos biológicos, amigos. Manda um beijo e depois no Filhos final de faz um coração. coraçãozinho assim, ó.
Ó, no final o senhor faz um coraçãozinho, olhando para ali. Ó. Nada desse velho. Beijo, te amo, viu? Agora para os seus filhos, Um abraço. Muito carinho. Meus netos também, neta, de um abração. Amo vocês. um brinde para todos os pais. Um brinde para todos os pais com tanto amor, com tanto amor. E quem não tiver amor, aprenda, hein? É isso Ouça esse aí. podcast e aprenda como amar.